Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, depois estaremos lendo do versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Os irmãos podem sentar. Nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus. E o tema que eu dei para esta mensagem é o seguinte: duas mulheres, duas histórias da graça de Deus. Decoraram? Duas mulheres, duas histórias da graça de Deus. Então, nessa noite nós vamos falar sobre a história de duas mulheres. Neste capítulo temos registrado a história da conhecida viúva pobre e em seguida a história da sunamita, a mulher rica. A história de vida destas mulheres se contrasta. Uma era pobre, a outra era rica. Uma era viúva, a outra tinha marido. Uma tinha filhos, a outra não tinha filhos. Uma era mulher de profeta, a outra alimentava o profeta. Uma foi até o profeta pedir ajuda, a outra, o profeta foi até ela oferecer ajuda. Uma era vulnerável, a outra tinha amparo familiar. Duas histórias que se contrastam. Porém, essas duas mulheres desfrutaram de algo em comum: a graça de Deus. A história de vida destas mulheres reforçou em mim aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho aprendido, não só de maneira verbal, irmãos, mas também por meio de experiências que tenho vivido com Deus. Que a nossa história, ela não é, na verdade, sobre nós, mas sobre a graça de Deus e a glória de Deus. Guarde isto nesta mensagem. A nossa história, na verdade, não é sobre nós, mas é sobre a graça de Deus e a glória de Deus. No primeiro registro temos a história da viúva pobre. Do versículo 1 ao versículo 7, nós temos este registro. Uma mulher que se encontrava em uma situação muito triste e delicada. Esta passagem que lemos é uma passagem muitíssimo conhecida do Antigo Testamento.
de um grande milagre operado pelo profeta Eliseu. Tema de muitas pregações. Quem nunca ouviu uma pregação sobre esta pobre mulher? Do milagre que Deus fez em sua vida. Então, eis aqui uma mulher vazia. Igualmente os vasos da sua casa. Não tinha nada. É isso que ela relata ao profeta Eliseu quando lhe pergunta. Uma mulher vazia financeiramente. Como ela relata no texto que lemos ao profeta Eliseu, ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E agora o credor quer levar meus 2 filhos como escravo. Uma mulher em uma situação financeira que a esvaziava, muito difícil, e passando também pelo vazio mais terrível da vida, o luto. O sentimento que ela tinha era que parte dela havia ido embora junto com o seu marido. Porque é este sentimento que todos sentem quando perdem alguém. Que parte foi embora juntamente com aquela pessoa. Este é o sentimento comum na vida de todos aqueles que perdem alguém. A neurociência moderna explica este sentimento da seguinte forma: quando perdemos alguém, importante, o nosso cérebro entra em estado de alarme emocional. A amígdala, que é a região ligada ao medo e à ameaça, dispara como se o mundo, de repente, se tornasse muito perigoso. O córtex pré-frontal, a área do nosso cérebro responsável pela lógica, fica instável, tentando reorganizar pensamentos e criar sentido para algo que parece ser impossível de entender. E o núcleo accumbens, a área ligada ao afeto e à recompensa, perde a referência emocional da presença daquela pessoa. A neurociência explica que o cérebro cria mapas sociais e afetivos, como rotas neuronais que incluem aquela pessoa na sua rotina mental e sensorial. Quando ela desaparece, essas rotas se quebram e por isso surge o vazio e o caos interior. Esta era a situação daquela viúva. Era assim que ela estava diante do homem de Deus. Vazia. Vazia financeiramente, vazia emocionalmente. Ao contar sua história para Eliseu, eu não vou detalhar aqui, irmãos, a história, porque nós não temos tempo para isso, mas, como eu disse, é uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento. Ao relatar a sua história para o profeta, ele pergunta: que hei de fazer? Que te hei de fazer por ti? Mas Eliseu, ele não espera ela responder. Ele já completa a pergunta, fazendo uma nova pergunta para ela. O que é que você tem em casa?
O profeta Eliseu não espera. Preguei esse texto no Embratel, uma certa ocasião, numa mensagem, falei sobre isso. Que Eliseu não espera ela responder, mas imediatamente ele faz a pergunta: o que eu hei de fazer por você? E então ele já pergunta: o que você tem em casa? Me diga o que você tem em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos passando por um problema que nos esvazia ao extremo, tudo o que nós queremos é a solução imediata para aquele problema. Nós estamos tão focados no problema que tudo que nós vemos é aquele problema. Tudo que nós vemos é aquela situação. Se ela fosse falar para o profeta, quando ele lhe perguntou: o que eu hei de fazer por você? O que eu posso fazer por você? Talvez ela respondesse: olha, profeta, faça uma vaquinha aí entre os demais profetas. Passe um piques para mim, para que eu possa solucionar esse problema, para que o credor não leve os meus filhos embora, para que essa solução se resolva. Talvez fosse essa a resposta dela. Eu estou aqui só cogitando. Talvez ela falasse: olha, arrume para mim o dinheiro para mim pagar a dívida, para que eles não levem os meus filhos. Mas Deus queria encher ela de uma maneira surpreendente. E demonstrar naquele vazio de sua vida, demonstrar naquele vazio de sua alma, a sua abundante graça. Porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Deus tinha uma surpresa para aquela pobre viúva. Deus queria encher ela de uma maneira extravagante. Deus queria encher ela de uma maneira surpreendente. Ao encher os vasos da sua casa e os vasos emprestados, Deus também a encheu de sua graça e de seu poder. Deus não encheu só os vasos vazios da sua casa e todos aqueles que ela pegou emprestados. Deus a encheu de sua graça e demonstrou através daquele vazio, não só dos vasos, irmãos, mas do vazio que estava dentro dela, daquele vazio, daquele caos, daquela situação financeira, daquele vazio interior que ela estava vivendo. Deus queria realmente enchê-la de sua poderosa graça e demonstrar através daquela situação a sua graça poderosa. A experiência trazida pelo vazio daquela mulher não trouxe somente a solução financeira momentânea e a garantia de sobrevivência futura, mas demonstrou que Deus enche os vazios para que nisso a sua graça seja demonstrada. Porque em tudo que Deus faz, eu vou repetir aqui o que eu tenho aprendido. Em tudo que Deus faz, Deus tem duas coisas em sua mente: a sua glória e o bem dos eleitos. Tudo que Deus faz, irmãos, Deus está pensando nessas duas coisas: a sua glória e o bem dos eleitos. Quando Ele encheu os vasos, Ele encheu o vaso principal daquela casa. Não eram os vasos
vazios que estavam lá, nem os que ela pegou emprestado. O principal vaso que Deus encheu ali foi aquela pobre mulher. Da sua graça, da sua glória. Porque a experiência que ela viveu com seus filhos foi uma experiência extraordinária. Tão extraordinária, irmãos, que até hoje nós estamos nos alimentando desta graça. Tão extraordinária que tantos séculos, anos depois, pela vontade de Deus, esta palavra ficou registrada nas Escrituras. E nós ainda hoje nos alimentamos do milagre, da experiência que ela viveu. Um milagre realizado para a glória de Deus e para o bem daquela mulher. O principal vaso que Deus quer encher na sua casa, seja o que for que esteja vazio por lá, não é esses vasos que você está pensando. O principal vaso que Deus quer encher é você. Deus sempre trabalha para esses dois fins que falamos: sua glória e o bem dos eleitos. Talvez você esteja vivendo em um vazio. Talvez você esteja vivendo uma situação que te esvazia. Eu quero dizer para você, com toda esta situação, o que Deus realmente pretende é que você tenha uma experiência gloriosa da graça dele. Que você tenha uma experiência gloriosa do poder dele. E ele quer te encher. Ele quer te encher. Se abra para o trabalhar de Deus. Se abra para o que Deus está fazendo na sua vida, pelos problemas, pelas situações, pelas circunstâncias que você está passando. Deus quer que você viva uma experiência gloriosa da sua graça. E que esta graça ela vai ser demonstrada não somente para você, mas para todos aqueles que convivem com você. Quando olharem para a sua vida, eles verão a graça de Deus sendo derramada na sua vida. Porque este é o propósito de Deus, que você tenha vida abundante com Ele. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Meus irmãos, nós somos vasos de Deus, e esses vasos devem estar cheios. Esses vasos devem estar transbordando na presença de Deus. Esses vasos devem exalar a graça de Deus, transbordar a graça de Deus aonde quer que você passe, aonde quer que você vá. E nessa Deus traz uma palavra, essa palavra para o seu coração. Busque a graça do Senhor. Se entregue, se derrame, se encha desta poderosa graça. Porque Deus, Ele trabalha com este objetivo de demonstrar esta graça em você. Para quê? Para o louvor da sua glória e para o seu bem também. Porque você é filho de Deus. A questão, irmãos, que
para demonstrar sua graça, Deus também esvazia os cheios. E o bem dos seus filhos, muitas vezes, vem em forma de dor, de sofrimento, de esvaziamento. Deus não só enche para demonstrar sua graça, Deus também esvazia. E foi isso que aconteceu com a mulher rica. A história da mulher rica, do versículo 8 ao versículo 37. A história da mulher rica é o contrário da pobre viúva. Deus encheu a viúva para demonstrar sua graça. E a mulher rica, Deus esvaziou para também demonstrar sua graça. Moradora da cidade de Sunem, esta mulher aparece no cenário bíblico acolhendo Eliseu e Geazi. Sempre que eles passavam por ali. Um dia, Eliseu mandou chamar a sunamita, a fim de lhe oferecer algo em troca. Porque todas as vezes que Eliseu passava por ali, por a sua cidade, ela acolhia o profeta e Geazi. Então, um dia, Eliseu mandou chamá-la. E mandou Geazi, seu moço, lhe dizer: você tem sido tão boa para conosco? Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor, ao rei, ao comandante do exército? E a resposta dela deixou Eliseu inquieto. Não preciso de nada não, profeta. Sou rica, tenho marido, tenho uma casa boa, habito no meio do meu povo cuida de mim, estou de boa, não preciso de nada. Então, Eliseu ficou ali pensativo, deitado ali no seu quarto. Eliseu ficou ali pensativo. Mas deve ter alguma coisa que essa mulher precise. Deve ter alguma coisa que se possa fazer por ela, Geazi. Não é possível que não há nada que a gente possa fazer por ela. Então Geazi, como era aquele moço muito observador, né? Falou para Eliseu: olha, meu senhor, ela não tem filhos. E o seu marido já é velho. Então Deus falou para ela: você está cheia? Você não precisa de nada? Então eu vou te encher você mais um pouquinho. Vou te dar um pouquinho mais. Eu vou te dar algo que você nem mencionou aqui. Eu vou te dar um filho. Então Eliseu mandou Geazi chamar novamente a sunamita, aquela mulher. E ele lhe falou assim: daqui a 1 ano, por este tempo, abraçarás um filho. E agora, realmente, a mulher tinha tudo: riqueza, marido, casa, família, prestígio na cidade, e tinha um filho. Deus a encheu ainda mais um pouquinho. Mas Deus também
começou o processo de esvaziamento na vida daquela mulher, para nela também demonstrar a sua graça. Como os irmãos conhecem, sabem a história, o menino cresceu e um dia foi para o campo com seu pai e de repente começou a doer a sua cabeça e o menino foi levado para sua mãe. Ela esteve com o menino em seu colo até ao meio-dia e ele morreu. O menino morreu. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher que não precisava de nada, agora ela saiu determinada ao encontro de Eliseu, do homem de Deus, e se jogou aos seus pés, e abraçou aos seus pés. E Geazi tentou tirá-la, mas Eliseu disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. Está em amargura. Aquela mulher que disse não precisar de nada, agora ela estava aos pés do profeta, chorando e agarrada aos seus pés, clamando pela misericórdia de Deus e pela ajuda do homem de Deus. Ela estava amargurada, porque o esvaziamento dói, irmãos, dói. O esvaziamento dói. E ele pode vir de várias formas. Pode vir em forma de um esvaziamento financeiro, emocional, por uma limitação física, por uma enfermidade, ou até mesmo psicológico. Ele pode ocorrer por várias razões, nem sempre vai ser por autossuficiência. Por exemplo, Jó morreu sem saber a causa do seu esvaziamento. Jó morreu sem saber porque Deus o esvaziou, mas sempre será para a glória de Deus e o bem dos eleitos. Sempre será. O final dessa história nós conhecemos. Eliseu voltou com a sunamita e encontrou um menino deitado em sua cama, morto. Eliseu fechou a porta. Diz o texto. Eliseu fechou a porta e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou sobre o menino e pôs a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele, e a carne do menino aqueceu. Levantou-se, andou para lá, para cá, tornou a se estender sobre o menino, e ele expirou 7 vezes, e abriu os olhos, então devolveu a sua mãe. Aleluia! Oh Deus, milagre! Deus esvaziou aquela mulher de uma forma dolorida e difícil, para nela revelar a sua graça. Porque ela disse que não precisava de nada. E Deus esvaziou ela e demonstrou a sua graça nela. Agora ela saiu correndo, determinada, atrás do homem de Deus e com a sua alma amargurada. Deus continuou o seu processo de esvaziamento da sunamita. Porque Deus, irmãos, vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Deus não tem dó.
Deus tem graça e misericórdia. Deus não tem dó, mas Ele tem graça. Ele tem misericórdia para nos encher. Deus não está preso aos nossos sentimentos. E eu entendi isso, irmãos. Não vou falar descobrir, porque quem sou eu para descobrir alguma coisa? Mas eu entendi isso em um momento muito difícil de esvaziamento. E foi um golpe duro para mim. Foi um golpe duro para mim. Porque eu pensava que a minha oração ia mudar Deus. E eu queria que Deus olhasse para o meu sofrimento e mudasse imediatamente a minha situação. E Deus não fez isso. Deus me deixou sofrendo. Eu entendi isso num momento muito difícil. Foi muito do como assim, Deus? Não está me vendo aqui não, irmãos? Eu vim aqui para essa igreja. Eu ajoelhava ali, ó. Oramos 1 ano aqui pela manhã. Eu não ajoelhava, eu deitava ali. E tinha dias que ficava poça de lágrimas. Como assim, Deus? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? E Deus me deixou ali, irmãos. Porém, desde então, Deus não cansa de me surpreender com sua graça. Deus não para de me encher com porções grandes e pequenas da sua graça. E eu tenho vivido experiências gloriosas da graça de Deus. Passamos por um esvaziamento financeiro inexplicável. Mas Deus nunca nos privou de pequenas e grandes porções de sua graça sobre a nossa vida. O sofrimento dói, mas contemplar a graça de Deus sendo demonstrada em você, irmão, não tem alegria igual. Não tem gozo igual. Eu vou contar um testemunho aqui. Vou ser breve, mas eu quero contar esse testemunho aqui para os irmãos de algo que aconteceu agora, essa semana passada. Então, os irmãos sabem que nós temos uma fábrica de pães e bolachas. Graças a Deus, temos uma boa clientela na cidade. Mas por razões que não convém falar aqui também por causa do tempo, eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele preparasse outra coisa para mim fazer. Eu queria que Deus me desse uma outra atividade, porém tem que ser dentro da minha casa. E comecei a orar. Aí, olha só, irmãos, como Deus trabalha. Aí, fui na irmã Maria Ivanilde. Eu não sei se ela está aqui, acho que não está. Fui na irmã Maria Ivanilde levar um vestido da Priscila para ela arrumar. Cheguei lá, a irmã Maria Ivanilde com aquele jeitinho assim de falar tão... Ô, irmã Clair, por que a irmã não volta a costurar? Irmã Clair, falta costureira nessa cidade. Irmã Clair, as costureiras vivem tudo cheia. Irmã Clair, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer tanta coisa. E eu já fui costureira há muitos anos, né? Olha, irmã Clair, dá para tirar um salário assim e tal. E eu fui para casa com aquele pensamento, né? Acendeu dentro de mim. Cheguei em casa, conversei com a família, falei, a irmã Maria Ivanilde me falou isso, isso assim. E o meu coração ficou assim, meditando naquilo ali. E já começamos a pesquisar os preços das máquinas no Mercado Livre, né? Aproveitar o final de ano, estamos procurando, fazendo a pesquisa das máquinas, achamos 2 lá. Com preço excelente, parcelado até quase Jesus voltar sem juros. Falei, Jesus, essas aqui mesmo, Senhor, vamos pedir.
Vamos pedir essas máquinas, né? Pelo menos as duas necessárias. Overlock e a costura reta. Pedimos as máquinas. Aí fui na irmã Maria Ivanilde buscar o vestido da Priscila. Cheguei lá, a irmã Maria Ivanilde. Ô, irmã Clair, então a irmã comprou as máquinas, nós conversamos aquele dia, né? E a irmã falou para mim que comprou as máquinas. E eu estou com uma coisa aqui, um pensamento aqui no meu coração, que eu acho que é de Deus, mas eu fiquei meio receosa de falar para a irmã. Mas, olha, irmã Clair, eu tenho uma máquina industrial igual essa aqui na minha casa, e Deus colocou no meu coração para mim te dar. Aleluia! Você aceita? Falei, irmã Maria Ivanilde, é claro que eu aceito, minha irmã. E Deus ministrando ali no ateliê da irmã Maria Ivanilde, está vendo, minha filha, como que eu te encho? Está vendo como que eu derramo a minha graça sobre você? E choramos ali no ateliê da irmã Maria Ivanilde, a máquina quase encheu minha sala, de tão grande. Se for comprar lá na loja, o preço dela varia de 3 mil a 4 mil reais. E Deus ministrando, você está vendo, minha filha, como que eu te encho? Oh, irmãos, por isso que, olha, se você estiver passando algum dia, for da vontade de Deus, Ele te passar por um processo de esvaziamento, não tenha medo, porque a graça de Deus estará sempre presente na sua vida. Sempre presente na sua vida, tá? E eu já vou fazer então a propaganda, tá, irmãs? Estou costurando. É maravilhoso, é maravilhoso. Deus continuou o seu trabalho na vida da sunamita. Lá no capítulo 8, Eliseu disse, aqui do mesmo livro que lemos no capítulo 8, Eliseu disse para aquela mulher cujo filho restaurara: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual viria sobre toda a terra por 7 anos. Olha só, irmãos, a sunamita agora teve que sair do meio do seu povo, aquele povo que ela falou para o profeta: ó profeta, eu habito no meio do meu povo. Ela teve que sair do meio do seu povo, deixar sua casa, sua riqueza, sua família, seu povo, não pôde protegê-la naquele momento. E ela morou 7 anos na terra dos filisteus. Ela teve que abandonar tudo, e ainda dando glória a Deus, porque Deus só avisou ela: vai, porque a fome vai chegar. E ela teve que abandonar tudo e ir morar na terra dos filisteus. Aquela mulher que disse para Eliseu que não precisava dele para nada, estava sendo esvaziada de tudo aquilo que lhe dava segurança. Passados 7 anos, ela retornou para a sua terra. E aconteceu que ela entrou na sala do rei para reaver a sua casa e as suas terras também. E o que aconteceu? Quem estava lá na sala do rei? Geazi, o moço de Eliseu. E o rei está lá tendo uma conversa, né, uma prosa, que nem diz os gaúchos, com o Geazi. E falando para ele: me conte, Geazi, fale para mim, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então, Geazi começou a contar para o rei
a história daquela mulher. Olha, rei, aqui em Sunem tinha uma mulher, aqui tinha uma mulher, e essa mulher, ela sempre nos acolhia, sempre que nós passávamos por aqui, ela nos acolhia em sua casa, e ela não tinha filhos, e Eliseu falou que ela ia ter um filho, mas um dia o filho dela morreu, então ela saiu muito desesperada atrás de Eliseu, e Eliseu veio e ressuscitou o filho desta mulher. Eliseu tem feito grandes obras, inclusive, rei, ele ressuscitou um menino morto, e quem entra nesse momento na sala do rei? A sunamita e seu filho Gezi. Ih, rei, olha aqui, a mulher aqui que eu estou falando para você, que Eliseu ressuscitou o filho dela, é essa aqui, rei. E o rei fala com ela, é verdade? Todas essas coisas aí, Eliseu realmente fez esse milagre, ele curou, ele ressuscitou o seu filho, e ela lhe contou toda a história. Então, o rei chamou o oficial e lhe disse, restitui tudo quanto era dela e todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Deus, irmãos, faz abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Restitui tudo. Paga o lucro das terras, todas as colheitas. E no final da história, ela precisou ou não precisou de Eliseu? Por que que o rei fez isso? Foi por causa de quem? Por causa do profeta, dos milagres que ele havia feito. Deus esvaziou aquela mulher para que nela fosse demonstrada a sua graça. Quero concluir esta mensagem dizendo que esta é a realidade da nossa vida. Ora estamos cheios, ora estamos vazios. Deus enche os vazios, como encheu a pobre viúva, para assim demonstrar a sua graça. E Deus esvazia quem está cheio, como esvaziou a sunamita, para também demonstrar a sua graça. De tudo que nós falamos aqui, irmãos, eu quero fazer a seguinte aplicação. Nossa história não é sobre nós, mas sobre a graça de Deus. Se você está vazio, Deus está contigo. Vazio financeiro, vazio emocional, vazio psicológico, Deus está contigo, te enchendo e te suprindo em todas as áreas da sua vida. Se você está cheio, isso também é para a glória de Deus. E saiba que Deus poderá te esvaziar na hora que Ele quiser, para que você viva uma experiência gloriosa de sua graça. Mas tudo isso são momentos passageiros que vêm e que vão. Esse status é passageiro. Um dia você está vazio, no outro você poderá estar cheio. Um dia você está cheio, no outro você poderá estar vazio. Mas tudo isso é passageiro. Mas Cristo Jesus fez algo eterno por nós. Ele nos encheu de sua vida quando se esvaziou, deixando a sua glória, veio viver como servo. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. A forma com que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita era uma ilustração gloriosa
de como Cristo Jesus nos ressuscitaria dos mortos espirituais. Ele nos abraçou quando nós éramos ainda um cadáver. Na cruz, Ele abriu os seus braços, colocou a sua boca sobre a nossa, os seus olhos sobre os nossos olhos, as suas mãos sobre as nossas mãos, e nos deu vida juntamente com Ele. Esse é o nosso status. Vivos eternamente com Cristo. Jesus disse: na verdade, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, este é o seu status. Graças a Deus. Não importa o que está lá no seu WhatsApp, rico, pobre, cheio, vazio, feliz na praia, triste, doente dentro de casa. Tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Mas o que Cristo fez por nós é eterno. Ele nos deu vida. E como Ele disse na sua palavra, quem crê em mim, que ouve as minhas palavras, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Meu irmão, você já morreu. Daqui para frente é só vida. Vida, vida, vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o que deve estar sempre em nossa mente. Tudo passa. Momentos bons, momentos ruins. Mas em todos eles, a graça de Deus está conosco. E o nosso status eterno é este: vivos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?